Olá pessoal, eu sou o João, Olá, eu sou a Rita. juntos somos a Grow Together. Hoje estamos aqui para falar sobre um tema bastante interessante, mas antes disto temos aqui um dilema que foi surgindo à medida que nós fomos publicando as nossas podcasts e que tinha a ver com porquê a podcast. O João sempre achou que era a podcast das informações que vai tendo. Eu achava sempre que era o podcast e fomos estudar um bocadinho mais aprofundadamente sobre a temática e efetivamente tudo nos leva a crer que será o podcast. Teremos todo o gosto em que vocês partilhem as Exato. vossas opiniões, mas então a partir de agora, mais informados, passaremos a ser o podcast. Eu achava que era literalmente uma daquelas coisas de género neutro, é assim que se diz. Sim. Né? Mas, pelos vistos, é o podcast. Pronto. E ganhei. Exato. Apesar de ser o podcast, os homens ganharam, mas foi decidido pela mulher, por isso acho que está tudo em harmonia. Para variar. É, exato. É assim. Então, que tema é este? A pedido de um dos nossos ouvintes, a questão aqui de vários papéis. E o tema de hoje, então, será procriamos e agora? Ouvintes e amigos. Quer dizer. Por acaso, sim. Efetivamente, este ouvinte também é nosso amigo. Exato. Hoje vamos falar, então, de como as pessoas assumem diferentes papéis ao longo de uma relação. Alguns desses papéis, obviamente, esses papéis têm prós e contras, e esses papéis normalmente são muito alterados com a chegada dos filhos. Existe um impacto muito grande, principalmente com o primeiro filho, não é? As pessoas normalmente não têm experiência sobre o assunto. Mesmo estudando e sabendo e achando que até sabem, e até sendo coisas faladas antes, também as pessoas não falam mais sobre a questão de querer ter filhos, não querer ter filhos e não o papel que eu vou desempenhar enquanto mãe, enquanto mulher, como é que o papel da mulher fica na questão da relação e depois tudo o que isso também envolve enquanto o nosso papel na própria família, não é mais alargada. E então nós identificamos como os potenciais papéis, às vezes até assumimos mais do que um papel ao mesmo tempo, não é? Mas numa relação, mas como amigos, como namorados, como marido e mulher, esposo e esposa já casados, como a parte de sermos amantes um do outro, não é? A parte carnal, a parte mais íntima, a parte de ser pai e mãe de crianças, e finalmente a parte no fundo de mesmo numa relação nós somos filhos de alguém e temos uma família alargada e isso às vezes, obviamente nós trazemos esse tipo de elementos para as nossas relações. E vamos falar efetivamente destes desafios, de como é que nós vamos superando esses desafios e mais uma vez, é um trabalho constante e ao longo da vida. Exatamente. Queria começar então pelo componente dos amigos. Há pessoas que obviamente começam uma relação e não eram amigos antes, não é? Acabam de se conhecer e começam a envolver-se e depois acabam a namorar, a ter relações de médio e longo prazo. No nosso caso, obviamente, nós quando nos conhecemos no final dos anos 90, assim. em 99, exato, quando nós nos conhecemos, nós envolvemos rapidamente, não é? Andávamos nas curtes, andávamos a curtir. Não sei se não se passa nada, é porque efetivamente não sei se teve a ver com o meu papel de mãe. Há partes da nossa relação que eu não me lembro. E eu não tenho ideia de nós termos começado nas nossas curtes em 99. Nós começámos a curtir logo bem na terceira vez que nós nos encontramos, assim, uma cena qualquer. Engraçado, eu não me lembro. É o que é? Pois, há aquele pormenor quando as mulheres são mães e não sei se é uma enzima ou se é uma hormona, há aquele componente químico que é libertado pelo organismo para as mulheres se esquecerem do trauma, das dores que foi o nascimento. E o que eu noto, tanto na Rita como em amigas nossas que foram mães, é que se esquecem de montes de coisas antes. Logo, a memória da Rita é uma coisa totalmente diferente a partir do momento em que foi mãe. Sim, e acho que aqui entram duas questões. Para além desta questão do parto e das hormonas libertadas, e que nós depois vamos falar um bocadinho mais sobre isso, do antes, mas efetivamente também porque depois aumenta-se a carga toda, não é? Seja ela emocional, seja de trabalho, seja lá está de aumentar os papéis aqui, e efetivamente o nosso foco atencional já não é só para determinadas coisas, já alarga aqui o leque de foco e eu acho que isso também tem interferência, pelo menos naquilo que vou estudando
ao nível das questões mais neuropsicológicas, obviamente se nós dividirmos muito o nosso foco atencional, também a nossa retenção também pode não ser a mesma. Mas nós não vamos afastar-nos. Mas agora, tendo feito essa parte, não é? Para a questão da memória, nós começámos e começámos a envolver-nos, mas não chegámos a namorar. E passado algumas vezes de andarmos a curtir, decidimos no fundo ficarmos só amigos. E fomos amigos durante vários anos, às vezes on, às vezes off, porque obviamente com o estudar, períodos mais ocupados, a Rita foi fazer Erasmus. O João ligou-me. Relacionamentos que uma pessoa teve, no meu caso, eu tive um relacionamento que fez com que eu me afastasse um bocado de muita gente, não só de raparigas como também de rapazes, e isso por acaso pode ser um tema engraçado depois para falar. Aquelas relações que se tornam muito codependentes e obviamente a relação teve coisas muito positivas, mas também teve elementos um bocado negativos, com as codependências e os ciúmes em que as pessoas obrigam quase o outro a afastarem-se da sua rede. Mas isso é um assunto que potencialmente, digam-nos se querem ouvir o meu podcast sobre este assunto, que nós teremos todo o prazer em fazer. Nós fomos amigos durante muitos anos, antes de começarmos finalmente a namorar em 2006. Logo, nós éramos amigos há cerca de 7 anos antes de começarmos a namorar. Mas, desculpa, interrompi-te, quis dizer uma coisa. E só fazer a ligação ali quando eu estive em Erasmus, que também já estávamos afastados há muito tempo e por acaso, eu lembro perfeitamente, era um dia caótico. Uma sexta-feira 13, não me perguntem... Eu lembro perfeitamente, porque era um dia muito complicado em termos de chuva. Eu vinha sozinha de carro, chovia torrencialmente, eu estava na autoestrada e tinha 2 chamadas do João, ele ligava e eu parei na berma, não falávamos há anos. Há 2 ou 3 anos. Há 2 anos. E pronto, e foi interessante, porque realmente a nossa relação tem coisas destas, tem estarmos afastados durante não sei quanto tempo, e foi o que aconteceu em 2006, nós estávamos afastados há não sei quanto tempo, por acaso passei férias nesse 2006, perto de um sítio em que sabia que o João também passava férias, mandei uma mensagem e há umas coisas giras e enérgicas aqui que nos vão unindo. Exatamente. Pronto, em 2006 efetivamente começámos a namorar. Mas onde é que nós queremos chegar com isto? Obviamente não é dizer, as pessoas começam numa relação de amizade. Onde nós queremos chegar é que as pessoas, por vezes, nós esquecemos que quando estamos numa relação com alguém, sejamos namorados ou casados, nós somos amigos da outra pessoa, nós somos amigos da nossa cara metade. Logo, eu acho que às vezes quando falamos em questões de ser necessária compreensão e ser necessária empatia pelo outro e pormos um bocado nos sapatos da outra pessoa, a ver quais são as dificuldades da outra pessoa ou as ajudas que ela precisa, quando isso não acontece é porque nós estamos a esquecer da componente em que nós não somos só amantes, não temos de estar só juntos porque dizemos que estamos juntos. Nós somos amigos da outra pessoa. A nossa cara metade tem de ser necessariamente a nossa amiga. E se não é... Eu sei que as pessoas têm os seus melhores amigos que não precisam necessariamente de ser a pessoa, por exemplo, se eu te perguntar quem é o teu melhor amigo, podes dizer a pessoa A ou B. Eu tenho que estar sempre lá, porque não faz sentido tu estás casada com alguém que não é o teu melhor amigo, que tem os teus melhores interesses. Se me perguntassem, eu não diria ao João, efetivamente. Porque é um reframe mental. Mas a verdade é que eu estou cá para te apoiar e tu estás cá para me apoiar. Sim, mas é engraçado, é o que os amigos fazem. Ponto de vista. Eu não vi essa questão desse prisma. Eu efetivamente tenho os meus melhores amigos, os rapazes, as raparigas, e quando vejo esta questão enquanto amigo em casal, é efetivamente, quando nos conseguimos colocar no lugar do outro, não é? Eu se calhar com o meu amigo ou com a minha amiga, em determinado tipo de situações, cá teria mais paciência, mais empatia. E isto é que é importante também percebermos, claro, poder não ser o meu melhor, ou seja, eu não pensar, então lá está o tal reframe mental, eu não pensar no João enquanto o meu melhor amigo, não é? Efetivamente,
ele é um dos meus melhores amigos, ou É ele isso, é é efetivamente isso que eu ia dizer. um grande amigo, não é? E não é uma amizade igual Sim, a não um é. mero amigo. Mas quando estamos nesta questão da Exato. própria comunicação e da própria empatia, se calhar se nós pararmos e pensarmos, ok, é uma pessoa tão importante para mim, se eu não estivesse tão irritada, tão zangada, como é que seria, não é? E isto pode efetivamente fazer aqui uma mudança ao nível da comunicação. Se eu não que eu não tinha pensado. Se eu não tivesse os elementos afetivos, os elementos emocionais, os elementos de história de relação com esta pessoa e focasse na parte da amizade, será que eu a estaria a ajudar de outra maneira? Sim. Percebes? Sim. E isso, isso tem muito a ver com o processo de compreensão e empatia que temos de ter com a outra pessoa, não é? E perceber os vários papéis efetivamente, não é? Logo, quando uma pessoa não assume o papel de amigos numa relação, eu acho que vão haver potenciais problemas numa relação, porque haverá menos disposição a empatizar ou a tentar ajudar o nosso parceiro. Pelo menos lá está, é a maneira como eu penso, é a única coisa que nós podemos partilhar, é a nossa experiência e o nosso sistema de crenças, não é? Foi sempre a maneira como eu pensei nas minhas relações e especialmente tipo, quanto mais longo prazo e nós ao repararmos os nossos problemas, obviamente mais eu tento apoiar a Rita na vida dela, porque a vida dela também é a minha vida e vice-versa, apesar de obviamente termos as nossas identidades individuais, não é? Engraçado. Não tinha pensado nisso nesse prisma. Ok. Namorados. Estás a ver, já aprendeste algo hoje, querido. É verdade. Não, e efetivamente, para além de ter aprendido, consigo, fazendo o flashback, perceber porque é que às vezes tu realmente és tão compreensiva em algumas das minhas palhaçadas. Isso também teve muito a ver, mais uma vez é um tema que gostaríamos de saber se querem ouvir num dos próximos podcasts. O tema da educação e da formação de caráter das pessoas. Sim. Porque eu tenho isto muito porque fui educado primariamente pela minha mãe, que era doméstica, e pelo meu avô materno, que era o pai da minha mãe, não é? Costuma ser. Exato. E o meu avô materno, apesar de ser um homem mais à antiga, não é? Aquele macho mais à lusitana, entre aspas, para mim não era nada duro, ele fazia-me todas as vontades e era muito amoroso. Foi uma pessoa muito importante para mim. E a minha mãe, no fundo, transmitiu-me muitos valores numa educação um bocado feminizada, que é uma coisa que a sociedade nos últimos 30 anos caminhou. É todo um tema para um podcast. É todo um tema. Não, é só para fazer um resumo muito rápido. Que esta parte toda de empatia emocional que eu sempre tive para contigo vem do facto de eu ver, de ter retirado muitos dos meus valores e dos meus exemplos da minha mãe e não de um homem. E de, no fundo, ver os sacrifícios que ela fez em prol da família. Logo, eu sempre pus a família como uma das coisas primordiais, porque era o que a minha mãe fazia e vi os sacrifícios que ela fez durante a vida para conseguir manter isso. E não adianta estar agora a alongar assim muito. Isto estava pano para mangas para eu estar aqui a falar. É o próximo podcast. É, exatamente. Mesmo que vocês não queiram, olha. É o que isto tem aspectos positivos, mas também tem aspectos negativos. E lá está, tema para outro podcast esta maneira como a sociedade está a fazer esta transformação. Será que são as maneiras mais apropriadas de as fazer? Porque eu acho de todo que os rapazes não devem ser educados como se fossem raparigas. Mas isso já é outra questão. Também tem aspectos positivos, e um dos aspectos positivos foi sempre a minha dedicação à família, sempre a minha disponibilidade para me focar na família e para me focar no que tu precisavas. E em termos de, como eu já falei antes, quando encarnei o papel de pai, como falei na podcast número 1, a minha disponibilidade para cuidar das minhas filhas. Porque é engraçado, tu até hoje em dia costumas dizer que quando alguém te pergunta ou quando vem ao assunto que o João ajuda com os miúdos, o João ajuda com as miúdas. Mas isso é a maneira antiga de pensar. Porque nós sempre dividimos as coisas 50-50. Ou fazes mais tu. Não quantificamos, não é? Mas exato, mas no fundo foi isso. Ou fazes mais tu, ou fazes mais eu. Inclusive eu cheguei a estar em casa a cuidar delas. E tem muito a ver também com... E para além dessas fases, também... há determinadas coisas que
que nós encaramos como, ok, coisas, por exemplo, às vezes mais relacionadas com a escola delas, eu tive sempre muito mais ligado, porque também tem a ver muito com a minha própria área de formação e depois com os trabalhos que fui fazendo. E, portanto, sempre encarei as questões da aprendizagem e da escola. E, portanto, para mim, ok, em termos de encarregado de educação, maioritariamente fui sempre eu, tirando em uma situação um bocadinho mais complexa, que passámos para o João. Eu gosto de delegar quando as coisas são complexas. E, portanto, maioritariamente assim. Mas depois lá está, por exemplo, ao nível das questões da cozinha, da comida, das refeições, lá está, o João sempre, já falámos disto no outro podcast, o João sempre gostou muito de cozinhar e de cuidar e de alimentar-nos. Isso vem da minha mãe, porque a minha mãe cuidava da casa toda. E de um segundo elemento, que muita gente pode ter ou não, que era eu já morava sozinho e tu não. Sim, não, mas eu também cozinho e também faço as minhas coisas, claro, etc. Claro. Mas efetivamente, também pela própria rotina, o João sempre. E lá está, e aqui não foi muito ao nível da questão do ok, ajuda aqui, ajuda. Não, há coisas que nós nos fomos sempre muito complementando e. Naturalmente, lá está, naturalmente, porque apesar de termos formas de ser diferentes, encaixamos-nos também muito bem nesta complementariedade. Então vamos desenvolvendo aqui alguns papéis interessantes. Mas eu se calhar ia um bocadinho mais focada em cada um dos pontos, porque nós vamos perder. Não, já transitámos aqui um bocado para várias coisas. Então começámos com a parte, obviamente, falámos de no fundo, os parceiros têm de ser amigos um do outro. Sim. E têm de ter essa empatia e compreensão um pelo outro. Mas eu acho que isso é transversal a qualquer um dos papéis, não é? Sim, claro. Lá está, nós podemos encarnar vários dos papéis ao mesmo tempo. Agora, como namorados e como marido ou mulher, é engraçado, quando eu era solteiro, e mesmo quando namorava, eu achava que se uma pessoa levava uma relação, entre aspas, a sério, era como se estivesse casado. É todo o mundo que nós aprendemos nestes podcasts. Não, então, tu sabias disso, só que já não te lembras. Lá está. Mas não, explica, aprofunda. É, exatamente. Não, eu achava que era a mesma coisa, porque se eu encarava a sério a relação, se tinha a seriedade de ter um compromisso a fundo com a minha parceira, não é? Em que é que isso diferia de ser casado? Está bem, não é? Percebes? Porque é que era um compromisso maior estar casado em relação a namorar, se aquela era a pessoa com quem eu realmente queria estar e com quem eu partilhava a minha vida, não é? E com quem eu me abria. Se pensarmos nesse prisma, nós podemos se calhar pensar, ok, se estamos a falar de uma questão de dedicação e de entrega, até pode ser igual, mas a verdade é que quando nos casamos e à medida, obviamente, passados estes anos todos, eu acho que realmente o casamento é um compromisso maior. Não é só a parte legal ou só a parte do termos um papel assinado ou é mais difícil sair ou o processo de divórcio ser chato ou qualquer coisa do género. O processo de divórcio é complexo, bem como os fins de algumas relações, não é? Claro. Portanto... Agora, há aquela questão, por exemplo, nós não morávamos juntos antes de casarmos, só começámos a morar juntos quando casámos. As pessoas que namoram e já vivem juntas realmente deve ser um bocadinho diferente e se calhar aí realmente não há assim grande diferença. Partilhem, se quem tem essa experiência, partilhe nos comentários, porque pode ser realmente interessante percebermos aqui um bocadinho esta questão. Na minha experiência é uma ligação mais profunda e mais intensa no fundo, porque começámos depois, quando casámos, começámos a morar juntos. Vida a dois, não é? Mas de qualquer maneira nós tínhamos grandes momentos também a dois, nós fazíamos férias juntos e partilhámos realmente estes tempos. Pois há namorados, não é, que levam, há casais de namorados que levam as coisas mais no relax, ou casais de namorados que estão sempre muito intensamente, tipo, não moram juntos, mas se calhar passam todos os momentos. Ou mesmo morando juntos. E depois também tem muito a ver, eu conheci 2 ou 3 casos assim, que efetivamente é algo que eu nunca consegui perceber muito bem, que teve a ver com as pessoas mudarem em termos de forma de estar, não é? Porque provavelmente as características estariam lá, não é? Completamente quando casam. Ou seja, tinham um determinado tipo de relação com aquela pessoa e quando casam passam, lá está, a exigir de outra forma, lá está, entre as questões aqui dos próprios ciúmes, aqui uma questão de possessão que é um bocadinho estranha não se ter percepcionado antes e não se percepcionava efetivamente, porque eu conhecia as pessoas, e depois há aqui uma mudança na mudança do papel, que é o que nós estamos a falar aqui, que parece que as pessoas fizeram aqui um tilt.
Mas isso estranho. Isso é mudança para o negativo, não é? Sim, pode haver mudança para o positivo, claro. O que eu posso constatar, no fundo, é que ao casarmos e passarmos a morar juntos, eu comecei a encarnar mais aspectos, no fundo, da minha mãe. Que, no fundo, foi dar mais à relação e dar mais à família que começámos a formar. Engraçado, eu não sinto essa diferença. Não, eu não senti. Isso fui eu agora passado vários anos de realmente pensar na coisa, mas realmente, ao estarmos a morar juntos e a partir do momento principalmente tivemos a paz, comecei a encarnar muito mais a minha mãe, muito mais cuidador, muito mais o ninho, o núcleo familiar tem de estar salvaguardado acima de tudo. Que era um elemento que não tinha quando só, por exemplo, só namorávamos, e apesar de tu passares, ficavas lá a dormir várias vezes em minha casa, não é a mesma coisa e muito menos não tendo filhos, não é? Bem, se calhar entramos aqui para o tema que efetivamente este nosso amigo e ouvinte nos coloca, que é efetivamente, ok, porque criámos e agora, não é? E como é que é com o elemento novo? E agora? E agora já passou, graças a Deus. Bora ao terceiro. Não. Trigêmeos. As miúdas pedem imenso, mas efetivamente não é a nossa vontade. Acho que estamos bem. Estamos ótimos assim. E relativamente à questão do e agora, e aqui agora muda muito, não é? Porque eu sempre quis ser mãe, para além do relógio biológico ser algo muito, muito ativo em mim no passado. Eu costumo brincar que não há método anticoncepcional melhor do que ter filhos. E efetivamente eu era daquelas que achava que a minha vida seria plena e feliz com uma catrefada de crianças e efetivamente cheguei à conclusão que a minha vida é plena e feliz com estas 2 catraias que tenho cá em casa. Mas efetivamente todas as nossas crenças e todos os nossos pensamentos, e olha que foi um tema bastante falado aqui entre nós ao nível das questões de ter filhos ou não ter filhos, e que depois realmente de termos a paz, as alterações aqui de papéis, que nós já também falámos em outros podcasts, mudaram um bocadinho. Eu passei uma fase complicada de pós-parto. Eu, no caso específico da paz, mesmo não diagnosticada, como sendo a minha área, não é? Eu fiz uma depressão pós-parto que demorei imenso tempo. Porque efetivamente para mim não era algo consciente e pensado, portanto não foi tratado e não foi trabalhado. Eu fui sempre justificando que tinha a ver com o cansaço, com não dormir. Eu lido muito mal, cada vez melhor, graças a Deus, mas eu lidava muito mal com não dormir. Eu, antes de ter a paz, eu fazia febrões sempre que ia sair à noite, não é? Porque, ou seja, a destruturação que era para mim o não descansar era enorme. Juntem a isso a questão mais hormonal, a questão emocional, de saber se estás a fazer um bom papel, se não estás, se estás a ser uma boa mãe, se não estás, as questões da amamentação. Tudo, os palpites, tudo junto, e o cansaço extremo foram efetivamente complicados, que foram muito mais fáceis quando vêm a pilar. Porque estás muito mais atenta à situação, já trabalhaste algumas questões tuas em termos de desenvolvimento pessoal e também terapêutico. Mas foram fases muito complicadas da minha vida. A única questão que eu não tive, e provavelmente por aí negligenciei a questão de ser uma depressão pós-parto, foi a rejeição neste caso da paz, que não houve, não é? Portanto, eu nunca fiz essa rejeição. Era sempre uma preocupação muito grande em poder cuidar, em poder estar, quando não estava a conseguir lidar com essas emoções e com a culpabilidade, o que só aumenta a sensação também da sintomatologia mais depressiva, e foi muito complicado. E portanto, obviamente, o que é que acontece? Com isso tudo, a relação em casal... Pois, nós lá está, abordámos alguns elementos disso no nosso primeiro podcast. Aquele processo todo, acho que toda a gente sabe que os casais, quando têm o primeiro filho, é uma altura de muito stress numa relação, e há muitos casamentos que rebentam precisamente por causa disso. O nosso, obviamente, não acabou, mas conduziu ao primeiro divórcio, não é? Ao primeiro arrebentar da nossa relação, as coisas todas juntas. Os stresses económicos, como eu falei, eu estava num período com menos sucesso profissional e passei a estar... E continuava a tentar fazer as minhas coisas, mas estava mais a cuidar da paz.
isso criou stress na nossa relação a nível monetário, mas também ao nível dos papéis no fundo de um homem e de uma mulher. Numa relação, que podemos falar mais sobre isso, o facto de tu teres feito essa depressão pós-parto e não ter... nós reconhecemos, mas no fundo não termos dado os passos suficientes para lidar com ela de maneira apropriada. Tu viraste muito para o trabalho, não só porque estavas a ter sucesso nele, mas também... sim, mas isso já... Mas... Eu interpreto um bocado como escape. Sim, mas não te esqueças. Sim, claro, mas a questão eu não virei para o trabalho logo, não é? Portanto, eu fiz a licença normal. Não, claro que sim. E claro portanto, sim. estamos a falar de um período de um ano e meio. Portanto, efetivamente, não é? Ou seja, aqui eu percebo a questão do escape, mas o escape surge já numa fase, provavelmente, de uma tentativa minha de me sentir melhor e de... E efetivamente ajudou, não é? No meu caso, ajudou porque... começando-me a sentir melhor noutras áreas da minha vida, consegui depois puxar e sentir-me... E também foi nessa altura também fiz terapia, não é? Portanto, sim, mas o problema é que depois também, por outro lado, tudo isso conduziu para lá está, a nossa relação deteriorar-se. Porque houve um grande afastamento. Assumimos muito o papel pai-mãe. Sim. Tu assumiste muito o papel mulher profissional. Isto parece que assumiste o emprego de ser mulher. Não. Assumiste o sucesso profissional. Momentos íntimos e atração e os momentos de paixão entre nós eram muito raros. E as nossas libidos foram completamente alteradas, então. tanto pelo cansaço como pelas disposições como pela depressão pós-parto da Rita, e isto tudo conduziu, lá está, ao primeiro grande rebentado do nosso casamento, não é? Mas foi sempre o desejo de nós ficarmos unidos, tanto para nós como para a paz, que nos conduziu a então começarmos o segundo casamento. E foi importante, nessa altura, no rebentar, as conversas que tivemos, precisamente do tipo de perspectivas de tu dizeres-me que eu precisava de estar mais ativo e de cuidar mais de mim e ter mais sucesso profissional, e eu a chamar-te a atenção para mudares os teus horários para que não precisavas necessariamente trabalhar menos, precisavam ter horários diferentes, que era para podermos estar com tempo de qualidade familiar a partir de certa hora e mais sossegados, e tu própria mais tranquila, e também procurares... Uma reestruturação profissional minha, sim. E também procurares a terapia, o apoio que estavas a precisar por causa da... Mas os timings aí foram diferentes. Ou seja, já tinhas começado? Eu comecei a terapia antes, ao nível destas questões mais emocionais e mesmo dos papéis e mesmo das questões também associadas à culpabilidade e à sintomatologia mais depressiva, porque depois, quando nós fizemos a reestruturação também dos papéis em termos profissionais e dos horários e eu própria também reestruturei aqui a minha carreira e com vontade, ou seja, não foi porque o João pediu, foi porque efetivamente percebi que isto para mim seria algo mais importante. Foi aí que nós aí começámos a nossa terapia, a 2. Exatamente. Começámos pela primeira vez terapia de casal. Sim. Que não durou assim muito tempo, em parte porque nós rapidamente nos entendemos. A questão é que o entendimento passado anos destas situações, é que, como nós descrevemos anteriormente, nós não completámos a terapia de casal e houve questões ali que sobraram e foram rebentar no segundo divórcio. Exato. E aí voltámos não para a mesma terapeuta, a questão não teve nada a ver com a terapeuta, teve a ver com... Nós gostámos dela e até reencontramos desde várias então. vezes, sim. E foi muito útil porque nessa terapia nós falámos efetivamente dos papéis de cada um, não é? E fez-nos fazer o tal reframe que o João fala ao nível dos papéis que cada um estava a desempenhar, que foram muito úteis depois na segunda intervenção que fizemos em termos de casal, porque aí esses papéis já tinham sido abordados e depois foram trabalhados mais aprofundadamente com a nossa segunda terapeuta. Mas uma fofa também. Exato. O que aconteceu em relação a esta situação toda, não é? É que a tua depressão pós-parto e estas alterações todas na nossa vida, a Rita tornou-se uma pessoa bastante diferente.
E nem eu nem ela estávamos preparados. Para já ela muitas das diferenças não reconhecia. Mas eu notava o comportamento dela totalmente diferente para comigo e no geral no tratamento das pessoas. Eu nunca tinha assistido a uma alteração tão grande do comportamento de uma pessoa, de passar a ser muito mais, de passar a ser uma pessoa super carinhosa e muito agarrada e se calhar não é infantil no mau sentido, mas menos adulta, com menos maturidade. E era efetivamente muito mais miúda, não é? Pois, lá está, é o processo de crescimento. Para uma pessoa que era muito mais fria, muito mais bruta, um bocado distante, não reconhecia um bocado isso e estava mais dedicada à parte profissional do que à parte afetiva com o marido, coisa que era quase o contrário do que eu tinha tido nos nossos anos de namoro e no nosso ano de casamento antes da Paz nascer. E posso ser suspeita, não é? Isto é a minha perspectiva. Claro. Isto era o que eu via. Mas o certo é que mesmo algumas destas questões, obviamente a minha perspectiva há de ser um bocadinho diferente da tua, tu próprio reconheces que tu só voltaste mais ao normal ou só estabilizaste quando fizeste um segundo pós-parto, ou seja, quando a Pilar nasceu e o teu segundo pós-parto correu bem e conseguiste apagar um bocado aquelas memórias. Reestruturei, não é? Reestruturaste-te. Não apagaram, não é? Tanto a nível emocional como a nível, no fundo, afetivo, não é? Eu percebo a questão que estás a colocar, mas eu vejo isso de um prisma diferente. Bem, obviamente durante lá está, o pós-parto e aquela fase toda mais turbulenta da minha vida, como todos, né? Quando estamos numa fase mais turbulenta, o nosso cérebro está mais em modo de sobrevivência do que propriamente em modo fofinho. E portanto, basicamente, o que é que se faz? Okay, como é que vou sobreviver? E naquele caso específico, como é que eu protejo aqui a minha cria, não é? Não é proteger do mundo, é como é que eu consigo com a cria criar esta relação de forma a podermos sobreviver em conjunto. Isto por um lado. E, portanto, isso obviamente faz com que as questões emocionais também estejam aqui um bocadinho mais alteradas. Ao nível também de aumentar mais papéis e mais foco na vida, a carga atencional também não é a mesma e a dedicação. E para mim, uma das coisas que aconteceu, e foi acontecendo ao longo da vida, porque acho que não mudei totalmente outra vez para o primeiro, não é? Falamos aqui de 3 pontos, não é? Antes da paz, durante a paz, que graças a Deus continua viva, não é? Mas durante a paz e quando entra a Pilar. E eu não sou a mesma pessoa agora do que era antes de ser mãe, garantidamente. E aqui tem muito a ver, lá está, com a pessoa passa, ou pelo menos eu passei, a dar muito mais importância ao tal tempo de qualidade, a dar muito mais importância ao tempo que realmente perdia, se calhar, em conversas de blá blá blá. E eu era e sou uma pessoa muito, muito social, muito estar com as pessoas e efetivamente não sou o que era antes de ser mãe, não é? Eu continuo a dar-me, mas se calhar já não me dou com tanta gente, ou se calhar já não estou com a mesma disponibilidade para todas as pessoas. E para quem conheceu antes, se calhar a diferença é um bocadinho aqui. No caso do João, mais grave ainda, não é? Porque era a pessoa com quem eu estava, não é? Mas eu aqui não vejo essa questão desse prisma, não é do género, não queria estar com o João, ou era efetivamente... Não, isso era o que eu sentia. Pois, tu sentias isso. Não era a realidade que tu sentias, não. Mas era a realidade que eu percepcionava. Ok, e é normal que ele percepcione porque eu efetivamente estava menos disponível para, mas a grande questão era, ok, estava menos disponível porque efetivamente ele não me dava, entre aspas, tanto trabalho, não é? Não precisava de tão focada, portanto eu se calhar naquela fase com o João ia muito retirar ali, quando era preciso, ir buscar o afeto ou o carinho ou a proximidade necessária e depois, ok, boa, já recarreguei e agora vou para toda a minha vida. E, portanto, é normal que eu tenha sentido aqui um bocadinho este sugar de energia que não era habitual em mim, não é? Porque eu sou muito mais de dar do que de tirar. E acho que a questão foi essa. Eu acho que nós conhecemos há 21 anos, não é? Nós somos à medida que os podcasts vão avançando, vocês vão percebendo que eu botar movimentos que não, já não aguento. Qualquer dia está ela aqui numa chaise longue, assim, deitada de eu tenho muita dificuldade em estar numas posições higiênicas. Vá, bora. Mas isso é uma posição higiênica. É porque, sim, porque não estou de biquíni, lá está. Não estás de mini saia, por exemplo, podias estar já. Exato, bora. Segue para bingo.
Nós somos amigos há 21 anos e eu, no fundo, posso dizer que conheci 4 Ritas. Ui, espera aí que me falta uma. A Rita, que tinha 18 anos ou 17 quando nós nos conhecemos, era muito parecida mesmo assim à Rita de quando nós começámos a namorar e dos primeiros anos de namoro. Lá está, eras uma pessoa que dava muito, eras uma pessoa muito carinhosa. E depois houve a tal Rita com o nascimento da Paz, e que foi uma Rita que realmente foi uma Rita mais fria ou mais focada noutras coisas. Lá está, as perspectivas diferem, não é? Mas uma Rita diferente. E depois houve uma Rita a seguir ao nascimento da Pilar que se reequilibrou um bocado, mas essa não foi a última Rita. A última Rita é esta, porque as pessoas têm sempre de crescer e evoluir, e a Rita continua a crescer. E tu nós fazemos um trabalho também muito grande ao nível de crescimento. Sim. E tu, desde o nosso último divórcio, também tiveste algumas alterações consideráveis, não só por causa de nós, mas também como parte do teu trajeto pessoal. Tu eras uma pessoa super, super social e já não és tanto, porque sentes um bocado o impacto desse sugar de energia, não é? No fundo, desse despender de energia para os elementos sociais, já não tens tanta necessidade disso. E estás muito focada também no bem-estar da família. Mas lá está, tu vês essa diferença entre eu já perco um bocadinho nas contas, não é? Entre o terceiro divórcio e o quarto casamento, é isso, não é? Entre o terceiro divórcio e o quarto casamento, para mim o terceiro divórcio foi algo que enquanto eu nos outros dois consegui perceber aqui uma questão mais minha, não é? Em termos de foco, também de coisas para trabalhar, etc. Eu do terceiro para o quarto, ou seja, do terceiro divórcio para o quarto casamento, eu perdi-me aqui um bocado na lógica a que nós chegámos. Eu consigo perceber a quantidade, consigo perceber as coisas que não foram sendo trabalhadas ao longo da relação, mas o despoltar e o rebentar foi algo que foi falado, não é? E a minha postura em relação ao terceiro divórcio foi diferente da minha postura do primeiro e do segundo, efetivamente porque houve coisas aqui que eu não percebi muito bem. E não, foi uma coisa muito mais de João nessa altura. Porque, lá está, entre o terceiro divórcio, não é? Ou seja, entre o segundo e o terceiro divórcio, fui desenvolvendo e fui focando cada vez mais na família, e também fiz uma reestruturação. Lá está, eu vou fazendo reestruturações profissionais, porque são áreas que eu realmente gosto muito, e quando não me sinto suficientemente bem em determinado sítio, ou em determinado, seja função, seja emprego, seja o que for, eu procuro sempre melhor, que é a mesma coisa que nós fazemos em termos de relação, não é? A diferença é que nos outros lados eu vou mudando de sítio, aqui eu não mudo de sítio. Eu não mudo de sítio, eu trabalho a relação com o João, não é? Portanto, eu percebo o que tu estás a dizer. Efetivamente eu não sou a mesma Rita agora do que se calhar há 2 anos atrás, mas eu mas eu acho que foi porque foi, ou seja, se não tivesse havido aquela ruptura ali, teria sido na mesma um crescente, se calhar não tanto, porque eu estava numa fase muito também sobrecarga. Nós tivemos a ruptura de ansiedade e de nós tivemos a ruptura. Uma pessoa não chega a uma ruptura estando sempre constantemente em crescimento, querida. Nós chegámos a uma ruptura porque nós precisamente tínhamos estagnado. E tiveram de haver alterações, tanto tuas como minhas, para reajustarmos a relação e voltarmos ao caminho certo, o que provocou alterações em nós dois. Nós achamos que é o certo agora? Sim, claro, certo ou errado é sempre um bocadinho relativo neste tipo de coisas. Mas que provocou alterações. E houve um crescimento. E isso é garantido. Crescimento em ambos. Sim, isso é garantido. Nós de divórcio em divórcio fomos crescendo, e é por isso que nós conseguimos continuar juntos. Tu disseste outro bom reframe em relação a isso. Porque há o reframe dos divórcios e dos casamentos que nós já falámos, não é? E que gostamos muito. Mas as pessoas também podem encarar como se... Ok, deixámos o emprego antigo e vamos começar um emprego novo. A diferença é que é com as mesmas pessoas. Sim. Mas vamos começar como se fosse um emprego novo. Bora lá. Com uma energia renovada e com uma perspectiva renovada. Com outros sonhos, com os sonhos antigos, mas com a motivação de poder crescer. É muito por aí. Também é um bom reframe para fazer a coisa, não é? Sim. Muito bem, nesta altura do campeonato já falámos de sermos amigos, ter sido namorados,
marido e mulher, pai pai e e mãe. mãe. Faltam-nos os amantes. Acho que e isto entra na questão dos amantes. O que ajudou muito a sairmos, nós constatámos que não podíamos estar só a encarnar o papel de pai e mãe, que a partir do momento em que a paz existe tem de estar sempre presente, mas um dos papéis que nós tínhamos deixado de vestir, não é? Uma das roupagens que tínhamos deixado de vestir era o papel de amantes um do outro, e obviamente tinha de voltar a haver esse papel. Sim, porque aí nessa questão dos amantes entra, lá está, a questão mais carnal e mais de, lá está a paixão, daquilo que nós falámos no podcast passado, do reacender chamas, não é? E porque tudo bem, se calhar aqui no papel de marido e mulher há a tal questão do fazer o amor, ou as questões se calhar um bocadinho aqui por obrigação, não é? Que também pode existir em termos de relação. E quando nós encaramos esta questão do papel de amantes, de algo mais carnal, lá está, investimos de outra forma no momento, investimos de outra forma na parte íntima da relação, e isso faz obviamente diferença, porque cria-se espaço, cria-se libertar as tais tensões que falávamos, cria-se união, cria-se a tal chama que ajuda a manter a libido que faltava. Ajuda a que a libido não esmoreça, porque se temos um intervalo entre os nossos momentos íntimos de 3 em 3 meses, imagina, que não é o caso, a libido e essa ligação íntima mais forte vai ter que durar, vai ter que ser exprimida mais tempo. Enquanto se for alimentada, se for regada todas as semanas, e mesmo, lá está, todas as semanas, várias vezes, vamos ver que vai ser muito mais fácil mantê-la. Claro, um bocadinho aquela ideia que nós falámos no podcast passado de não deixar apagar a chama, não é? Exatamente. Se nós mantendo ou superando ali um bocadinho para que a chama se vá, não é? Às vezes é difícil, lareira, mas tem de ser porque é mais difícil voltar a reacendê-la do que simplesmente por menos disponíveis mentalmente, até que às vezes nós estejamos, do que simplesmente, ok, vamos esperar um bocadinho e abrir um bocadinho mais o lume. Tanto ao nível, outra vez, das questões mais carnais, como da própria relação, não é? Quando falámos aqui do afastamento, não é? Que houve enquanto enquanto estávamos muito focados no papel de pai e de mãe a aprender enquanto primeiro filho, não é? E como é que isso tudo era ligado. Esse afastamento também, depois quando vais ter uma conversa mais séria de crescimento, etc, se calhar existem um sem número de ressentimentos ou lá está, ou de crenças ou de percepções, como o João já partilhou aqui, não é? Que se calhar eram sempre idênticas, quando a percepção dele não era igual à minha percepção, e obviamente se nós estamos muito afastados, primeiro que se consiga conversar e tirar sumo daí para podermos crescer em conjunto, é muito mais complicado do que se formos falando e partilhando e descobrindo as coisas um bocadinho ela por ela, não é? Acho que é importante também referir uma coisa que foi, como já devem ter percebido, mesmo com a nossa comunicação toda e com as nossas várias resoluções e construções que foram feitas em conjunto, continuamos a ter algumas perspectivas ligeiramente diferentes de alguns dos eventos ou coisas que se passaram. Isso tem a ver também com a parte emocional, coisas que ficaram ancoradas. Não ficaram ancoradas negativamente e por isso não há nenhum problema. Onde eu quero chegar é que às vezes o tal componente da amizade implica que a Rita ou eu posso não estar a compreender a 100%. Por exemplo, a Rita diria que imaginem, diria que eu estava muito distante. E eu poderia não estar a entender dessa maneira, mas a Rita, se me pedisse, por favor, estar mais próxima de mim, vamos fazer mais coisas juntas, eu podia não estar a ver que tinha havido essa diferença no passado, mas ia fazer o esforço para dar à Rita o que ela achava que era necessário. Ou seja, ser amigos um do outro, mesmo que tu não percebas que estavas tão distante, ele está-me a dizer que eu estava distante. Logo, eu vou redobrar os meus esforços para estar mais presente, mesmo que eu não perceba a 100% a perspectiva dele. E ainda hoje, às vezes, há coisas que eu não percebo a 100% do que o João partilha, não é? E que agora, em termos de trabalho que vamos fazendo, consigo encaixar melhor, porque numa fase inicial a pessoa sente aquilo como... aumenta a culpa, aumenta, digamos, caramba, não é? Ou às vezes a pessoa até faz tanta coisa e a pessoa não é? E aqui, lá está, é esta capacidade de
nos colocarmos no lugar do outro e perceber, ok, se ele está a dizer isto, não é para me culpar, não é para me magoar, não é para me pôr a responsabilidade em cima. É a percepção que ele tem, então se ele está a sentir isto, bora lá arranjar aqui uma estratégia para que seja de forma diferente. E aqui entram outra vez as questões da comunicação, não é? E que são essenciais. E houve vezes que nós não somos perfeitos, não é? Houve vezes que nós nos sentimos realmente atacados. Nós nos sentimos realmente culpabilizados. E o que aconteceu foi que tivemos de falar mais para ver a compreensão por parte do outro que nós estávamos a dizer aquilo não era para atacar, não era para magoar. Por acaso nós nunca fomos, a parte do magoar, nós nunca fomos disso. Nunca fazemos as coisas de uma forma intencional, mesmo quando atacamos não é com essa intenção. E às vezes é bom dar uns dias, 2 ou 3 dias para as pessoas pensarem nas coisas e às vezes eu próprio chegava à conclusão, espera, isto é uma questão mais minha do que propriamente do que eu estou a tentar projetar. Estou a tentar projetar para a Rita. O que o João está a dizer provavelmente também tem a ver com isto. É dar um bocadinho ou seja, fala-se das coisas, dá-se um bocadinho de espaço e depois pode-se voltar a falar e quando se volta a falar as pessoas também já não estão tão acesas na sensação. Não é deixar andar, mas às vezes é preciso mesmo as coisas andarem aqui a chocalhar cá dentro para nós conseguirmos processar as coisas. As mulheres muitas vezes são um bocado mais rápidas do que os homens em termos de inteligência emocional. Mas também quando se sentem atacadas também é uma festa, não é? Pois, exato. Por isso é que é importante haver esta capacidade de diálogo, precisamente para as pessoas não acharem que estão a ser atacadas. Sim, e outra coisa que eu acho que facilitou bastante também neste trabalho, não sentir tanto as coisas como atacado ou não, foi efetivamente a terapia, não é? Porque aí temos alguém de fora, não é? Que não, lá está, não está a atacar um ou está a atacar outro, não é? Faz aqui algumas provas da realidade. E mesmo que a pessoa naquele momento acho que a terapeuta se está a esticar num pedacinho e eu senti, lá está porque eu me senti atacada, mas será que a pessoa faz esta tomada de consciência, gente, se o João está a dizer, se a terapeuta está a dizer e se nenhum dos dois tem essa intenção de atacar, então se calhar não é para eu me sentir atacada, é perceber um bocadinho o que é que está a acontecer aqui, não é? E isto aumenta a consciencialização e a possibilidade de fazer qualquer coisa com isso. Sim, em relação aqui à questão de quando entram crianças para criarmos e agora, o que é também importante é reforçar esta questão da comunicação e da empatia uns com os outros e acho que efetivamente o colocarmos no lugar do outro pode ser um bom exercício. Nós cá finalizávamos assim, dando um exercício para vocês fazerem que foi algo que connosco funcionou muito bem. Experimentem, vejam, partilhem também, seja em forma privada ou pública, um bocadinho também como é que foi fazer esse exercício, que é não só a questão de nos colocarmos no lugar do outro quando estamos a falar e a pensar do género, ok, agora vou falar sobre isto, mas também perceber a perspectiva dele, é fazer mesmo esta troca de papéis realmente, ou seja, fazer um exercício em que, ok, vamos falar sobre esta temática. Agora eu sou o João e vou comportar-me enquanto João e ele é a Rita e vai se comportar enquanto Rita e vamos debater esta temática, não é? Imaginemos, lá está, por exemplo, enquanto amantes, não é? O João enquanto Rita e fala, ou seja, ele incorpora completamente a Rita, não é? Fala, eu, Rita, acho que tu, João, estás a fazer tal, assim e eu, João, acho que tu estás a fazer assim. Exato. E sinto-me assim, não é? E coloquem a emoção, não é? Ok, eu, João, estou-me a sentir mais sozinho, como se não fosse tão importante na tua relação. E este exercício, vocês vão perceber que fazem uma conexão de ligação emocional brutal e descobrimos, às vezes até pode ser tão estranho como sentimos coisas que se calhar o outro também sentiu. E depois falar sobre isso e perceber se foi ou não foi é muito, muito, muito poderoso. Experimentem. Especificamente, só para acabar rapidamente, nesta parte na parte carnal, não é? Na parte íntima, nós quando fizemos este tipo de troca e nós... Acho que fica um bocadinho esquisito, nós não fizemos esta troca na parte carnal. Não, pronto, exato. Sei. Não, mas quando estávamos a tentar resolver os problemas que tínhamos nessa componente... E trocámos de papéis para falar sobre isso. Sim. E foi muito importante porque tu viste o que eu achava que tu transmitias. Eu senti mesmo. Tu sentiste o que eu achava que tu transmitias e vice-versa. E rapidamente... E tu sentiste atacado, não sentiste? Sim. E rapidamente
chegámos à conclusão que o que estávamos a transmitir não era o que sentíamos realmente um pelo outro, e que por isso a nossa comunicação, no fundo corporal, não é? Tinha de ser mais congruente com o que sentimos por dentro, porque, ou seja, se continuamos a gostar um do outro e se continuamos a sentir-nos atraídos um pelo outro e preocupados um pelo outro, porque é que isso não estava a sair cá para fora? Sim. E quando eu faço de Rita e meto e tento reproduzir o que recebo, e a Rita mas vê que não era isto que eu achava que se estava a transmitir, e vice-versa. Percebe-se que há aqui uma desconexão da comunicação entre um e o outro. Por isso é um exercício muito poderoso e muito interessante. Não quer dizer que as pessoas estejam constantemente a fazer isto, não. Mas há vezes em que é mesmo em que vai elucidar rapidamente as pessoas. Há vezes em que as pessoas até podem fazer isto e não sentir absolutamente nada e não conseguirem fazer conexão nenhuma. Está tudo bem na mesma. Exatamente. Se calhar é mesmo porque a vossa comunicação e a vossa postura está congruente com o que sentem. E pronto, isso não há crise nenhuma, não é? Então, olha, Rita, para finalizar, queremos então desejar-vos uma boa semana. E neste caso, como isto vai para o ar na quinta-feira, um bom fim de semana. E também digam-nos o que acharam, digam-nos que soluções é que também encontraram nos problemas que tiveram nas vossas relações. E mesmo os desafios que ainda têm e que possam sentir necessidade de que nós consigamos ajudar. Exatamente. Ou pelo menos partilhar e em conjunto podermos chegar aqui a algumas soluções interessantes para vós. Exato. E finalmente que outro tipo de assuntos ou sub-assuntos dentro das várias coisas que nós falámos é que gostavam que nós aprofundássemos, e de resto é isso. Continuem a crescer juntos. Nós somos a Grow Together. Obrigado, pessoal.